Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui à nossa Escola da Fé. Nós continuamos com esse assunto tão interessante que é a introdução à Sagrada Escritura. Compreender melhor a Palavra de Deus, onde Deus se revela, compreender também melhor esse livro de sabedoria. À medida em que aprendemos mais a respeito de Deus, a respeito da fé, nós nos tornamos mais serenos, nós temos mais equilíbrio emocional, mental. Nos leva também à questão da solidariedade, à questão da compaixão, né? À questão da tolerância. Isso tudo faz com que a gente tenha mais equilíbrio emocional, mais equilíbrio mental, de tal maneira que a gente nos ajuda a levar a vida de uma forma mais equilibrada, né? E é claro que nos garante a vida eterna. Seguindo a palavra de Deus, seguindo os santos evangelhos, nós certamente, orientados por Jesus Cristo, nós vamos adiante para que Deus nos salve, para esse Jesus Cristo nos salve. Então nós vamos começar, mas vamos começar rezando, porque quem não reza vira bicho, como diria Dom Angélico, né? Então, Deus de amor e misericórdia, envia teu Santo Espírito sobre cada um de nós, sobre mim e sobre cada uma das pessoas que estão assistindo este encontro a respeito da Bíblia, para que essas pessoas, de uma certa maneira, inspiradas pela ação do Espírito, né, toquem os seus corações e entendam mais e melhor a nossa querida Bíblia. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, boa noite mais uma vez. Eu sou o diácono Eduardo Sierra, aqui da Arquidiocese de São Paulo, da região episcopal Santana, da paróquia São Sebastião. Muito bem, eu já disse algumas semanas atrás, se vocês derem uma olhada ali nos vídeos, né, anteriores, vocês verão que nós falamos sobre uma tal de Bíblia dos 70, né, que foi uma tradução ali, né, os judeus que estavam distantes ali de Israel há algum tempo, então eles tinham uma colônia lá na África, e aí eles pediram ao faraó no Egito, né, que os ajudasse a uma tradução para o grego, né, então dos textos em hebraico para o grego. E ali nós vimos também que eles cometeram os errinhos nos salmos, por exemplo, à medida em que temos salmos com dois números, né? Então você vê lá, Salmo 35, 36, etc., né? Porque o texto era um texto contínuo, né? E na hora deles separarem, cometeram ali um certo problema, ficou diferente dos originais dos livros em hebraico dos judeus, né? No Antigo Testamento. Hoje nós vamos ver mais uma versão da Bíblia muito importante, né, que é uma referência para todos nós aqui também. Então, quando aqueles que fazem a tradução das nossas Bíblias que nós temos hoje, vendidas aí nessas livrarias católicas, uma das fontes dessa tradução vai ser uma Bíblia chamada de Vulgata, além daquela Bíblia dos 70, além dos textos originais em hebraico, né? E além dos textos em grego do Novo Testamento. Deu para entender esse? E é bom sempre lembrar, né, que Jesus falava hebraico, falava grego e aramaico, na sua língua que nós chamamos de coloquial, assim, a língua do dia a dia, né? Muito bem, então, vamos lá para a Vulgata. Primeiro esse nome aí, Vulgata, né? Parece assim que
Seria alguma coisa vulgar? Não, não é isso, né? Quer dizer, num certo sentido, popular. Então foi uma Bíblia, né, que o Papa Damaso I encaminhou a Jerônimo, na época, né, que se tornou depois São Jerônimo, né, que era um grande especialista em línguas e também um especialista na Sagrada Escritura, né, um profundo conhecedor da Sagrada Escritura, e depois demorou bastante, tá? Demorou um século e meio aproximadamente, e aí ela se tornou a versão oficial em latim da Bíblia, né? E por isso se chamou Vulgata, isto é, a mais popular ali na questão da Bíblia latina, né? Do latim, foi traduzido para o latim. Então, essa versão nós também utilizamos nas nossas traduções aí. Então, eu achei muito importante a gente estudar um pouquinho, ver como é que isso aconteceu, né? Para a gente conhecer a história da nossa igreja um pouquinho também e o texto que nós temos hoje, qual é a origem, né? Como é que foi essa compilação para que tivéssemos esse texto de hoje, o texto, as melhores traduções que temos hoje. Ok? Muito bem, vamos ler juntos aqui, que é bom a gente ler, que assim a gente grava um pouquinho, né? A gente olha e pelo ouvido também a gente grava melhor, né? Então vamos ler juntos aqui. Durante os primeiros séculos houve uma profusão de textos traduzidos para o latim. Isto é, então veja, nos primeiros 5 séculos nós tivemos vários concílios, a igreja ela teve ficou ali em ebulição, né? Para a compreensão de quem era Jesus, a questão do Jesus humano, a questão do divino, as duas naturezas, né? Tivemos ali nossa profissão de fé niceno-constantinopolitano, né? E ali nós tivemos assim essa mistura toda. E aí, para se referir ao texto sagrado, o que acontecia? Você tinha várias versões em latim. Pegava a versão lá da Bíblia dos 70, né, que seriam os 70 sábios rabinos judeus, né? Outros pegavam textos diretamente, falavam, não, eu quero pegar mais na fonte, etc., diretamente no hebraico, né? Outros pegavam diretamente no grego, e aí o que acontece? As traduções, as palavras, a palavra ela é muito interessante porque o sentido dela ao longo do tempo vai mudando. A gente diz na questão de tradução, na questão linguística, né, que as palavras, os vocabulários, as línguas, elas são vivas, né? São vivas. Então vão se transformando, de tal maneira que num determinado momento significa alguma coisa, no outro outra, né? Nós temos aqui no português, né? Vossa mercê, né? Depois vós mercê, depois você, né? Veja como foi a transformação aí, né? Então essa transformação ela vai acontecendo e também nas demais línguas, no grego, no hebraico, enfim, no latim também, né? Então ela vai tendo, é preciso estudar o significado da palavra naquele momento, né? Naquele momento lá, porque senão nós teremos interpretações duvidosas, errôneas, né? Ou às vezes mudança, né? O predicado vem para frente no sujeito, o sujeito vai lá para trás e assim vai, né? Então nós temos, porque as línguas têm estruturas diferentes, né? O latim tem estrutura diferente, guarda alguma relação, por exemplo, com o grego, né? Mas não com o hebraico, né? Não com o hebraico. Então eles tinham uma profusão de textos. Isso dava confusão. Já os primeiros 5 séculos já tivemos muitas confusões ali, né? Então, o Papa Damaso I, ele falou, olha, vamos ver se a gente fala uma língua só aqui, né? Nós somos igreja, igreja católica, e o Papa falou, não, vamos acertar aqui, porque um fala uma coisa, outro fala outra, né? Vejam
por que situações a nossa igreja já passou, né? Os desafios que nós já passamos ao longo do tempo. Então, o Papa Damaso I, ele é do ano 366 a 384, né? Então, aqui o Papa Damaso I. Ele atuou, vamos corrigir aqui, do ano 366 ao 384 ali, né? Depois de Cristo, e propôs um texto único para toda a igreja, né? Como eu falei agora há pouco. E encarregou São Jerônimo, profundo conhecedor dos textos bíblicos e também de linguística, né? Por quê? Não adianta só entender, você tem que entender a questão da linguística, a lógica, como é que a estrutura das línguas, né? Como é que a coisa foi escrita, como é que eu vou traduzir, etc. Né? Então encarregou ele da revisão dos textos latinos e a tradução do grego. Né? O novo texto recebeu, como eu falei no início aqui, o nome de Vulgata. Vulgata, que não é vulgo, vulgar, ou coisa parecida como nós dissemos. Né? Mas São Jerônimo, a questão financeira era difícil, né? Era muito difícil. Então, ele teve a ajuda de duas mulheres, Santa Paula e Santa Eustáquia. Paula era a mãe de Eustáquia, né? A mãe de Eustáquia. E ela era rica. Então, ela foi como mecenas, né? Ela patrocinou, né? Para que Jerônimo pudesse se dedicar de maneira integral ali à tradução, ela colaborou com ele financeiramente para que ele pudesse se dedicar integralmente aí a essa tradução. Né? Assim como sua filha Eustáquia. E depois entraram aí, foram reconhecidas como santas, né? Então, Santa Paula e Santa Eustáquia. A primeira parte a ser revista foi do Novo Testamento. Então veja, como existiam muitas dúvidas a respeito dos evangelhos ali, nós temos 4 evangelhos, e aí, quer dizer, aí nessa altura aqui já tínhamos a definição do nosso cânon aí a respeito de 4 evangelhos. Porque também teve uma discussão enorme ali no século IV, né, no início do século IV, a respeito. Vejam, tinha várias versões a respeito do Novo dos Evangelhos do Novo Testamento. Então, mesmo assim, nós temos 3, né, quando falamos Mateus, Marcos e Lucas, né, que tem a mesma ótica, né, que tem a mesma visão, parte da mesma visão ali. João já é diferente, João já é outra visão. E eu já falei isso aqui, né? Mas existiam outros também, né? Existiam outros. E aí a igreja falou, bom, temos que escolher aqui, né? Esses 3 falam aproximadamente sobre essa questão de Jesus, sobre essa questão de a fé, um ponto central da fé que cura, uma fé que cura, né? Então o milagre como consequência a partir da fé, né? Eles vão lá e escrevem sempre, eles observaram quando Jesus dizia assim, a tua fé te curou. Falou, opa, né? E aí fizeram dessa maneira. Já em João já é diferente. Lá são os sinais. Então, os sinais são milagres, são coisas fantásticas, né? Que Jesus fez para que eles tivessem, para que acreditassem. E João vai pegar 7 sinais ali, né? Um dos sinais famosos, né? É a questão da revitalização de Lázaro, né? Também, depois a gente discute isso melhor, também chamado às vezes de ressurreição. É claro que quem ressuscitou primeiro foi Jesus Cristo, como todos nós sabemos, né? E aí, logo depois foi feita a revisão, aqui foi uma revisão dos Salmos, porque existiam muitas dúvidas ali. Os Salmos, eles foram escritos para serem cantados. Aliás, a gente faz isso, né? Nas nossas missas, né? Os Salmos, na grande maioria das vezes, principalmente aos domingos, eles são cantados. Originariamente, eles foram escritos para serem cantados. É lógico que temos alguns problemas. Por quê? Se olharmos os originais, né, em hebraico,
eles foram já ali, tem uma certa estrutura para que se cantasse, né? Para que se cantasse, com algumas rimas, etc. Mas para se manter a fidelidade, não pudemos substituir o conteúdo, que é um conteúdo teológico, que transmite ali muitas informações a respeito da revelação de Deus, né? Então ficou um pouco difícil ali, né? Então se optou por ter mais fidelidade ao texto, E é por isso que às vezes os nossos cantores têm alguns problemas, porque às vezes parece que não cabe, né? Não cabe ali, né? Mantendo a melodia e as métricas, né? As métricas do canto, parece que às vezes o frango não cabe na panela, não é verdade? Bom, porém ele sentiu a necessidade de traduzir os textos diretamente do hebraico. Por quê? Porque os textos do Antigo Testamento, as diferenças eram enormes. Então tinha o texto do hebraico e tinha o texto, a Bíblia dos 70, que estava em grego quando eles foram escritos na colônia judaica lá, né? de Alexandria, lá no Egito. Né? Então ele sentiu a necessidade de traduzir os textos diretamente do hebraico. E aí ele foi para Israel. Por isso que eu falei que aí precisava de uma estrutura financeira melhor para que ele pudesse ter essa liberdade, né, para ficar lá estudando, se dedicando. Ele era uma pessoa extremamente estudiosa, né, mas ele precisava de ajuda para isso. Né? Seu trabalho foi penoso e durou praticamente até o ano 405. Então veja, né? A primeira parte que foi revista ficou pronto, né? Foi mais uma revisão do Novo Testamento, ficou pronto em 383. Né? Veja, levou 22 anos, né, para que houvesse o trabalho todo ali. Né? Nisso, o Papa Damaso já tinha morrido. Né? O Papa Damaso já tinha morrido. Mas mesmo assim o trabalho continuou. Aqui nós temos lá uma gruta, né? Porque tinha muitas casas, né, que eram talhadas na pedra, né, em toda aquela região. E lá em Belém era o caso também, existiam muitas grutas, né? E nós temos aqui essa figura de São Jerônimo, lá em Belém, né? E a gruta aí, onde ele fez a tradução, onde ele espalhou lá todos os textos, né? E ele começou a traduzir, e ele traduziu ali para o latim, né? Então aqui nós temos também, tem um altar lá dentro. Hoje em dia, o que eles fizeram? Puseram naquela sala ali, tá vendo? Tudo em pedra, né? Tudo em pedra. E puseram um altar, fizeram um altar. Aliás, quando nós estivemos lá, nós celebramos ali, né? Eu participei da celebração de uma missa como diácono, né? Aqui nesse altar aí. Veja como era, você tinha que descer aqui essas escadas aí, né? E lá em cima, agora tem uma grade ali, né? Para preservar o sítio arqueológico ali, né? Vamos lá. A Vulgata segue o cânon ou lista dos livros das 70. Então veja, então a Vulgata, ela, em termos da lista dos livros ali, ele segue Jerônimo e escolheu os 70, lá dos 70 sábios lá de Alexandria, tá? Com 46 livros que foi para o Antigo Testamento. Então aqui nós temos aqueles 7 livros escritos em grego, então ele manteve aqueles 7 livros, ele não tirou os livros. Os judeus depois tiraram esses livros, né? Não reconheceram os livros em grego lá deles mesmo, dos sábios lá, né? Houve alguma relutância para aceitar o Antigo Testamento, que era uma tradução do hebraico, e eles estavam acostumados com a dos 70, que era em grego, né?
Então aqui veja, toda vez que tem mudança, você sabe como é que é, né? Mudança, nem cachorro gosta de mudança, né? Ele se atrapalha todo, lá se perde, você não sabe onde é que fica. Então mudança, todos nós temos dificuldade com mudança. À medida que as pessoas vão envelhecendo, elas precisam ter mais, cada vez mais assim, aquela rotina, né? Sem muita variação, sem muita mudança, né? Até pessoas que têm Alzheimer, por exemplo, né? Se você muda muito, eles se embaralham, né? Embaralham tudo. Mas, de qualquer maneira, o ser humano não gosta de mudança, né? Não gosta de mudança. De tal maneira, veja, nós falamos que foi lá em 400, aqui, 405, né? Que terminou esse trabalho penoso aí, com a ajuda de Santa Paula, né, e Santa Eustáquia, terminou ali em 405, né? E aí vejam só isso aqui, né? Ela passou a foi aceita somente no século VII. Século VII é anos 600 e pouco, né? Levou pouco tempo, só uns 200 anos, né? O Concílio de Trento, em 1545, né? Declarou-a como texto base do uso religioso, né? Então veja que demorou ali quase 200 anos para que várias gerações passando ali para que a Bíblia terminasse sendo padrão, vamos chamar assim, né? Terminasse sendo aceita por todos, pelos exegetas, né, pelos estudiosos, Não, Jerônimo fez um bom trabalho, né? É um santo mesmo esse homem aqui, por fazer tudo isso aí dessa maneira, com tamanha dedicação, né? Muito bem. Então, entendemos, né? Então, tivemos lá a Bíblia. Olha da onde vem a nossa Bíblia, né? Então, tivemos a Bíblia dos 70, a Vulgata, temos os originais, que são cópias, né? Mas só que a gente pega várias cópias de vários lugares, checa um contra o outro, tá certo? Até que nós temos uma versão, ali aceita por todos, né? Todos questionam, é para cá, é para lá, vamos discutir, então, não, tá bom, então é assim, tá certo? E aí, então, a partir daí, nós temos as traduções em português. Teve um tempo que a gente fazia ainda uma tradução do francês. Os franceses, eles avançaram muito nos estudos tal, a respeito da Bíblia, e aí nós tínhamos uma tradução, então tinha do latim, etc, etc, e mais essa do francês para traduzir para o português. Né? Você vê que o ideal é fazer olhar aqui, olhar ali, para não se cometer erros aí na tradução, né? Então, os primeiros textos completos traduzidos para o português surgiram no Brasil em 1681, quando um ministro calvinista, João Ferreira de Almeida, já ouviram falar nele, né? Então é o João Ferreira de Almeida, né? Publicou o Novo Testamento traduzido do grego. Até aí tudo bem, porque o Novo Testamento, os originais, estão em grego mesmo, tá certo? Mas esse João Ferreira de Almeida, ele era calvinista, tá certo? Dos protestantes, né? E até hoje nós temos inúmeras Bíblias dos nossos irmãos evangélicos e dos protestantes tradicionais que utilizam essa Bíblia do João Ferreira de Almeida, principalmente no Novo Testamento traduzido do grego. Deixa eu me hidratar aqui, que a coisa é feia, fica falando muito, né? Muito bem, então 1681, hein? Para nós. Alguns anos mais tarde, publica, né, o João Ferreira de Almeida publica o Antigo Testamento. Essa tradução é utilizada ainda hoje pela Sociedade Bíblica do Brasil, né, que é dos
protestantes. E os grupos evangélicos também utilizam essa versão. E essa versão, ela não tem aqueles textos em grego do Antigo Testamento, tá certo? Por isso que eles têm 7 livros a menos, como eu falei em encontros anteriores, ok? Muito bem. Ave Maria, vou falar algumas aqui, mas meio rapidamente, porque nós temos, né? Então ela publicou em 1958, né? A Ave Maria foi publicada. Já foi uma tradução bem moderna, né? Traduzida da edição francesa dos monges de Maredsus, né? Na Bélgica, né? Sendo até hoje um dos textos mais utilizados. Então essa tradução é uma tradução muito boa, né? Onde a Ave Maria teve como fonte aí esses textos aí, né? A Bíblia de Jerusalém, né? Essa Bíblia é muito utilizada, assim como a Bíblia da CNBB, que é excelente para estudo, né? Para estudo. Então a Bíblia de Jerusalém foi publicada em 1981, aí é bem mais recente, né? Estamos falando aí de 42 anos, né? Pelas Paulinas, né? Baseada também na edição francesa de 1956. Então veja como essa Bíblia belga aqui, né? Da edição francesa, ela foi uma fonte muito boa de tradução. O nome se deve ao fato de ter sido feita pelos dominicanos da Escola Bíblica de Jerusalém, né? Então por isso que levou esse nome, Bíblia de Jerusalém, sendo um texto excelente para estudo, com suas várias referências, tá certo? Então essa Bíblia é uma Bíblia, e por que a gente fala que é um texto bom para estudo, né? Porque ele procura fazer a coisa mais próximo dos originais. O texto em francês, né, dos belgas, ele foi o mais próximo dos originais, dos dominicanos, né, que são normalmente estudiosos, né, dos textos sagrados, né, muito bons, né. Tivemos aí recentemente Frei Carlos Josafá, fantástico, né, um grande teólogo, né. E aí o que acontece? Por que é bom para que a gente no estudo, né? Porque vocês vejam, em algum momento Deus é chamado de Yahvé. Em outro momento ele é chamado de Javé, né? Em outro momento, Adonai. Em outro momento, Deus é chamado de Deus mesmo. Tá certo? Então, os originais estão assim. E aí, por aí, dá para a gente saber quando aquele texto foi escrito, mais ou menos. Isso é bom porque a gente sabe qual é a influência daquele momento, daquela época, né? Para que a gente estude de uma maneira mais profunda os textos, né? Mais profunda. Então nós temos alguns textos que, por exemplo, chama a Deus, ao invés de chamar de Yahvé, chama de Deus. Chama de Deus, né? Caritas, alguns chamam de caridade, outros amor, né? Então veja, nós temos aí diferenças sutis aí, mas importantes para estudos, né? Aí temos a Bíblia pastoral, né? A Bíblia pastoral, ela dá uma visão com palavras um pouco mais simples, né? Para a gente procurar entender. E ela tem de uma certa maneira, essa ótica pastoral, né? Para se aproximar mais do povo, né? Para que a pessoa... Só que perde um pouquinho, né, da questão dos textos originais, né? Então quem quer aprofundar mais um pouquinho, principalmente aqueles comentários de rodapé, etc., né? Na Bíblia de Jerusalém, na CNBB, né? Da CNBB, são Bíblias que você consegue ver ali qual é a origem, ele explica melhor algumas coisinhas, né? E a edição pastoral está mais interessado assim que você compreenda de uma maneira mais simples. Não significa que
Se você souber a edição pastoral, assim, 80%, tá ótimo, né? Mas essa é a diferença, né? Para que a gente saiba qual é a diferença da. Ó, a Bíblia Pastoral procura traduzir mais o sentido do texto. Então, quando eu falo em traduzir mais o sentido do texto, de uma certa maneira, eu estou fazendo uma interpretação. Estou fazendo uma interpretação. Lá na CNBB e na Bíblia de Jerusalém, não tem essa interpretação. Você que vai fazer a interpretação, entendeu? Você que vai procurar subsídios para fazer essa interpretação. Aqui, então, você já tem uma certa interpretação, que pode nem sempre ser o mais, né, não quero criticar aqui, né, mas pode correr alguns riscos. Pode correr alguns riscos. A gente sempre diz, né, que em toda tradução existe sempre uma traição. Então o risco é grande aqui, né? O risco é grande. Então a Bíblia Pastoral procura traduzir mais o sentido do texto do que as palavras, né? Perdendo-se a riqueza do texto original, já que torna-se uma visão interpretada. Contudo, permite uma boa visão para a pastoral. Não estou aqui invalidando. Quem tiver a pastoral, estude. Né? Se tiver uma CNBB, por exemplo, você vai ver várias nuances um pouquinho diferentes aí. Né? Muito bem, terminamos aí essa questão aí, tá certo? Da Bíblia. Acho que se tiverem alguma dúvida, eu sei que ninguém vai mandar nenhuma questão, a não ser a Elaine, que de vez em quando que mandou outro dia aí, eu respondi lá no Face, né? Então, eu me preocupo quando vocês não têm dúvida, né? Porque se não tem dúvida, ou entendeu tudo que eu disse e tudo que foi colocado aqui, ou não entendeu muito não, né? E aí nem consegue ter dúvida, né? Eu procuro explicar com mais detalhes, né? Então, dúvidas, coloquem aí, eu tenho paciência, vamos lá, né? Então vamos continuar aqui sobre a questão do texto sagrado, como é que ele foi escrito agora. Agora nós vamos mergulhar um pouquinho mais, né? Temos textos, né, que a gente chama de javistas, eloístas, temos textos deuteronomistas, temos textos que juntaram os dois, que foi javista com eloísta, ficou JE, né? Temos textos chamados de sacerdotais, que são os mais recentes ali no ano de 500, mais ou menos, antes de Cristo. Isso, lógico, com relação ao Antigo Testamento, né? Então vamos ler juntos aqui. Como já foi dito, a Bíblia não foi escrita de uma vez. Tá certo? Não foi escrita de uma vez. Eu até falei. Ela levou 1000 anos para ser escrita. 1000 anos. 1000 anos. Então significa que ela foi vivida, foi experimentada, foi ajustada, etc. Né? Então sofreu várias redações. Mas ao longo dos séculos, também não foi escrita livro por livro. Vamos pegar aqui o Gênesis, cabo a rabo, acabou? Beleza, acabou. Vamos publicar aqui, ó. Acabamos o livro do Gênesis. Não foi assim. Foi escrito Gênesis, depois falou, opa, mas peraí, aqui teve mais isso, teve mais aquilo. E é preciso a gente lembrar sempre, eu já falei, acho que lá no começo, né, que uma parte veio da tradição oral. Né? Eu falei isso, da tradição oral. Então eles foram passando as histórias de maneira oral, foram passando para os filhos, né? Existe sempre a questão da casa. A questão da casa é muito importante, né? Então o pai, aquele que vai orientando e que vai passando a tradição. E aí juntava com o outro do lado, etc. e tal. Então a tradução oral. Até que começaram a registrar lá, né? Desde aquela linguagem, né, cunhada, né, que a gente chama de cunhada, né, até
hieróglifos, etc. Bom, também não foi escrita livro por livro, capítulo por capítulo. Também vários capítulos foram inseridos em redações posteriores. Então você tinha um lá, não, enfia outro aqui. Vamos explicar melhor isso aqui. Teve mais essa passagem e foi inserida ali. Né? Assim, o capítulo 2 do Gênesis, aqui eu estou pegando um caso prático, depois vocês vejam lá na Bíblia, tá certo? O capítulo 2 do Gênesis foi escrito 4 séculos antes do capítulo 1. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi bem. O capítulo 2 foi escrito 4 séculos antes do que o 1. É isso aí? É isso aí. Né? Então veja, o 2 foi escrito antes do que o 1. Tá certo? Então nós temos aí essas diferenças aí inseridas em cima, embaixo, antes, depois. Tudo bem? Né? O Antigo Testamento demorou aproximadamente 8 séculos para ser concluído. 8 séculos, 800 anos para ser concluído. É tempo, hein, gente? Né? Enquanto o Novo Testamento levou 1 século, né? Que foi desde os escritos ali de Paulo que foi o primeiro a escrever, né? E depois tivemos os evangelhos, aí depois, e as cartas, e finalmente o Apocalipse de João, que é o último livro, escrito ali por volta do ano 90. Tal. Então a gente dá uma resumida aqui e fala que levou aproximadamente 1 século ali, tá certo? Vamos adiante. Assim, a Bíblia foi construída ao longo dos anos, sendo vivida para depois o agiógrafo, o autor inspirado, registrar a experiência, a revelação de Deus na história. Então aqui eu preciso explicar um pouquinho melhor disso aqui. Aqui está aparecendo, quando eu redigi isso aqui, né, que ela foi escrita ao longo dos anos, sendo vivida para depois o agiógrafo, isto é, o autor inspirado, né? Isso aqui vem do grego hagios, que quer dizer santo. O santo, a santa escrita, o santo que escreve, né? O autor inspirado, registrar a experiência. Então veja, só que foi assim, o agiógrafo atuou antes e atuou depois, tá certo? Ele foi atuando aqui nesse processo aí, né? Principalmente com relação à experiência. Veja, Jesus deixou alguma coisa escrita? Jesus não deixou nada escrito, nenhuma linha ele deixou escrita, né? Para que ele não terminasse dando testemunho de si mesmo. Então, os outros escreveram a respeito dele. Tá certo? Então, nós temos os 4 evangelhos de autores diferentes, né? As cartas de Paulo, né? As cartas chamadas de católicas, né? De Pedro, João, Tiago, etc. Então, vejam, Jesus não escreveu nada. Eles foram registrando lá. Mateus tinha um rabisco lá, um rascunhão lá dele, que ele foi anotando muita coisa. Por isso que o Evangelho de Mateus é o mais longo, tem 28 capítulos. Né? Enquanto o de Lucas tem 24 capítulos. O de Marcos, 16 capítulos. E o Evangelho de João, 21 capítulos. Né? Vocês vejam essas variações aí, mas Mateus é o que escreveu mais. Né? Ela foi reformada, adaptada, sofreu influência das marcas do tempo, da cultura da época. Só que essa questão da cultura da época, o que acontece? Os momentos em que ocorreram, de alguma forma, uma participação da cultura, depois o agiógrafo, alguns séculos depois, ele olhou e falou, não, isso aí era um pensamento da época, da cultura. Né? E aí eles foram... Mas tem algumas coisas, né? Ela não é um livro, de moral. Eu já falei também, não é de código
de moral, o código de ética, tá certo? Por quê? Porque a ética, ela está restrita, de uma certa maneira, ao momento histórico de um povo, de um grupo, né? Naquele momento. Num outro momento, a ética muda. A ética muda, né? A ética, ela vai mudando. Então não é por que eu falo que não é um código de ética? Por quê? Você pega, por exemplo, ah, o, 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 ah, vamos pegar aí quem? Jacó. Jacó tinha duas esposas e ainda teve filhos com as escravas das esposas, as servas das esposas. Aí você vai fazer um julgamento a respeito disso? Acontece que na época era comum isso acontecer. Era comum isso acontecer. Então, você vai falar, mas isso não está certo ou está certo. Não, não podemos fazer julgamentos, isso se chama anacronismo. Fazermos julgamentos fora da época, tá certo? Então, falar, tinha 3 mulheres, tinha 2 mulheres, tinha isso, tinha aquilo. Bem, era uma questão, os homens morriam, né, iam para a guerra, era um momento muito belicoso da história, então os homens morriam e as mulheres ficavam sem marido, tá certo? E as jovens, né, solteiras, também ficavam sem marido. E para que, para que o grupo, para que a nação sobrevivesse, era preciso que tivesse mais homens, é preciso que tivesse uma população maior. E aí o que acontece? Aí foi se permitindo que, se tivesse condições, né, para sustentar, para dar vida com dignidade a mais de uma esposa, poderia casar com várias esposas. Aí você vai falar, não está certo. Não podemos julgar isso, né? Podemos dizer que a Bíblia também ela foi num certo processo, a gente vai aprendendo, ela vai amadurecendo. Porque Jesus já fala depois, fala assim, ó, o homem deixará pai e mãe, se unirá a uma esposa e os dois serão uma só carne. Então aqui acabou a bigamia, tá certo? Então se você falar para mim, não, mas está aqui na Bíblia, você querer mostrar para tua mulher, fala, não, eu posso ter 2 mulheres aqui, tá vendo? Está na Bíblia. O Abraão teve filho com a escrava, com Agar, né? Aí eu depois, se acontecer isso, tem que mostrar o Evangelho de Jesus, que é a plenitude da revelação de Deus. Quer dizer, já viu que não dava certo ter muitas mulheres lá, né? Dava encrenca. Então, ela foi reformada, adaptada, sofrendo influência das marcas do tempo, da cultura da época. Deu para entender isso aí? Então, tem algumas influências aí da época, né? Do momento histórico. E então não podemos fazer um julgamento ético a respeito. Tradições redacionais. Isso aqui é bom a gente entender e é muito interessante. O que são tradições redacionais? Tradições de redações, de maneira de escrever, da maneira de escrever, do estilo de escrita, tá certo? E da compreensão a respeito da revelação de Deus. A respeito da revelação de Deus. Deixa eu hidratar mais um pouco. Então, essas tradições, elas são adequadas para aquele momento. Né? Para aquele momento. Então, aqui cabe algumas considerações. Né? Tradição javista. Na tradição javista, como é que se chama Deus lá? Javé. Javé. Né? Então, chama Deus de Javé ou de Iavé, que também é. Com vários textos, principalmente do Pentateuco, como o relato da criação do capítulo 2 do Gênesis, em que registra Adão e Eva e também de Moisés. Então veja, o capítulo 2 do Gênesis, o que ele fala no capítulo 2? No capítulo 1, nós temos toda a criação.
né? Os 7 dias, bem explicadinho ali, né? É claro que ali é uma visão teológica, viu, gente? Visão teológica, né? Deus não precisa descansar, não, mas o ser humano precisa descansar, tá certo? Então ali também demonstra que depois de 6 dias de trabalho, o ser humano precisa descansar, necessita descansar, espairecer a cabeça, etc. Mas ele precisa descansar ao mesmo tempo, para ele restabelecer suas energias, ele precisa se conectar a Deus. Então ele precisa reservar um tempo desse 7º dia, né, ou no nosso caso domingo, para os judeus o sábado, né, para os muçulmanos a sexta-feira, reservado para Deus, para recuperar as energias, a força, eu me estabilizar emocionalmente, espiritualmente, né? Então o capítulo 2, qual que é o capítulo 2 do Gênesis? É o que fala de Adão e Eva, é o que fala da serpente, né? Então vejam, utiliza imagens vivas e coloridas, é o que a gente vê no Gênesis ali a respeito de Adão e Eva. O Adão, descreve a Eva, tá certo? Como é que eles viviam, aquela experiência, vocês podem dizer assim, mas então isso aí, né, é um conto, né? É um mito, né, como nós já falamos. Sim, mas descreve, veja, o paraíso. O que é o paraíso? O que é o paraíso? Né? Eles viviam bem entre si, entre eles. Eles viviam bem com a natureza, não destruíam a natureza. Né? Eles viviam bem com Deus, eles se relacionavam com Deus. Então, uma história para mostrar o que é o paraíso. Né? Então, se você vive bem com o outro, se você vive bem na sua relação com a natureza, se você tem uma boa relação com Deus, você vive bem com você mesmo. Por outro lado, seguindo essa definição, o que é o inferno? O inferno é aquele que vive mal com o outro, certo? Vive em brigas constantes com o outro, em discussões, que não tem tolerância com o outro, né? Que não tem a menor paciência com o outro, por ser contrariado, não aguenta ser contrariado, né? Vive mal com o outro, destrói a natureza e vive mal com Deus. Isso é inferno. Então, uma pessoa que vive mal com Deus, vive mal com o outro e destrói a natureza, vive bem consigo mesmo? Não. Então ele está no inferno. Ele experimenta o inferno aqui. Experimenta o inferno aqui na Terra. Porque ele vai ser atormentado, vai ser uma pessoa atormentada. E aí vai ser uma pessoa violenta. E vai se afastar de Deus. E aí pode ir lá e matar com uma machadinha quatro crianças, né, de 3, 4 anos. Tá certo? Então, esse é o inferno. Né? Isso é uma história fantástica, não é verdade? É um ensinamento fantástico se você quiser saber o que é o inferno e o que é o paraíso. Né? Então, foi contada uma história. Você fala, mas não sei, mas era assim, a serpente andava com 2 perninhas. Essas coisas, né? Claro que não. Então, veja, utiliza imagens vivas e coloridas, escritos principais do século 9 a.C. Século 9 a.C. O século 9, século 10, o século 9 ali, nós temos a monarquia, nós temos ali a questão de Saul, depois de Davi, né? A questão de Salomão, né? São épocas aí desses escritos. Então Adão e Eva foi escrito nesse período aí, tá certo? Em Judá, no Reino do Sul. Capítulo compreendido? Vamos adiante. Muita informação, pouca informação. Posso acelerar o trem aqui? Tradição eloísta, né? Em que Deus é chamado de Elohim. Elohim. Então está aqui. Se chama de Elohim. Século 8 a.C. Então veja, o javista, século 9. Tá certo? O eloísta, século 8, Reino do Norte.
Um foi escrito no Reino do Sul, outro no Reino do Norte. Sóbrio, de moral exigente, dureza na moral, né? Moral, você vai para o inferno, você é isso, você é aquilo, você vai morrer, etc. Né? Então, é uma moral muito exigente. Né? Mais tarde, esses estilos se unem. Então, ficou o J-E, isto é, javista e eloísta. Né? De maneira que fica difícil distingui-los. Então, o javista no século IX, que era do Reino do Sul, fica meio misturado com o do Reino do Norte, do século VIII. Então, que é essa questão de fazer assim, usar imagens, né? Fazer assim uma... a gente costuma dizer, né? Não é muito... Não podemos ser muito... Toda comparação também é meio perigosa, né? Mas é como se a gente falasse sobre... Veja, é uma caminhada, é uma compreensão, uma iniciação e vai aí, né? Mas, por exemplo, as crianças, elas, elas aprendem melhor com imagens. Né? A primeira coisa que entra lá é ficar pintando figurinha. Ah, desenha uma casa, desenha teu pai, aí põe umas perninhas lá no pai, na mãe e tal, põe uma peruca na mãe, etc. Né? São imagens. A criança ela é rica na imagem. Né? E fica mais fácil dela entender as coisas também a partir da imagem. Né? Tinha as histórias em quadrinhos antigamente, e mesmo recente, né? A Mônica, o Cascão, o Cebolinha, etc., né? Que a criança rapidamente entendia aquilo lá, porque era imagem. Se você fizesse todas aquelas histórias apenas num texto denso, né? A criança não ia ver aquilo, ia ter dificuldade. Então veja, era um momento na história do povo de Israel, na história do povo de Deus, em que era melhor fazer uma imagem, uma historinha, mas riquíssima em conteúdo. Riquíssima em conteúdo. Né? Se olhar aí os conteúdos né, do Cebolinha, etc., né, eles transmitem ali algumas coisas, algumas questões morais, etc., né? Tem umas características ali, cada um, né? E tem a dificuldade da convivência, né? A tolerância, um corrige o outro. Então, aquela coisa assim, para que vá se aprendendo, para que a criança, de uma certa maneira, também aprenda isso. Ok, gente? Deu para entender? Por que se usa aquele tipo de texto? Não é para enganar ninguém, não. Tem gente que pensa, o pessoal engana a gente. Não, não é isso. Tradição sacerdotal, né? O sacerdotal é o P, né? Você vai falar P de sacerdotal, da tradução lá do hebraico, né? Então chama a Deus de Deus, chama a Deus de Deus, né? Textos do período do exílio, o exílio da Babilônia. O exílio foi no 580 e poucos, mais ou menos, tivemos ali 3 deportações para o exílio, né? Começou no 590, depois 587 destruição do templo, etc., até que foi todo mundo lá para o exílio. Então é desse período do exílio, tá certo? O sacerdotal, né? E vai até o pós-exílio. O pós-exílio está no 530, mais ou menos, né? 530, mais ou menos, né? Quando nós temos a volta do povo de Israel para Judá e para Israel, para Judá ali, né? Para Judá, o Reino do Sul, tá certo? Então esse foi um momento, né? Aqui é preciso explicar um pouco isso aqui, porque temos inúmeros textos, né? Por exemplo, Jó, né? A questão de Jó é dessa época. Se discutia a questão de se a gente conhece verdadeiramente a Deus. Porque eles tiveram uma crise na questão do exílio, questão da Babilônia. Por quê? Porque a ideia na época era que os reinos, cada um tinha o seu Deus. Tinha o Deus da Babilônia, tinha o Deus de Israel, tinha os deuses gregos e tinha os deuses lá. Tá certo?
E aí então, se um povo era invadido, fala, ó, o Deus do outro lá é melhor, hein? O Deus do outro conseguiu invadir, conseguiu ganhar. Então, eles consideravam o Deus de Israel o Deus de toda a criação. Yahvé, e é. Tá certo? Só que esse era o pensamento da época. Era o pensamento da época do mundo ali, né? Daquele mundo greco ali, né? Então eles falavam, opa, peraí, então esse nosso Deus, será que ele não é tão forte assim? Será que esse Deus não é tão forte? Não, mas ele fez maravilhas já conosco, né? Ele nos livrou do faraó, né? Porque isso estava tudo registrado ali, Moisés, etc. Né? Falei, não é possível, né? Aí eles começaram a ver, não, mas não acontece, isso tudo que aconteceu foi porque nós nos afastamos de Deus. Nós viramos as costas para Deus. Foi um momento que todos estavam ganhando muito bem, que estavam ganhando dinheiro, tinha muitos recursos, etc. Né? Depois do reino de Davi, de Salomão, né? Salomão tinha ali os seus tesouros. Então Israel cobrava um imposto baixinho e todo mundo vivia, né? Tem alguns textos muito interessantes, né? Se vocês se interessarem, né? Que coloca ali, né? Que as mulheres usavam ali nos pés, né? Como se fosse uma coisinha de ouro ali, né? Uma correntinha de ouro perto do calcanhar ali, né? Usavam algumas coisas no nariz, usavam na orelha, brincos na orelha, usavam algumas coisas assim, e todo mundo gastando, e aquela maravilha. Quando o pessoal estava muito bem, o que eles fizeram para Deus? Falaram para Deus, será que a gente precisa mesmo desse Deus aí? Nossa, ele cobra tanta coisa da gente, né? E nós estamos tão bem, né? Isso aqui não vai mudar. Nós vamos continuar aqui na boa. Temos dinheiro, temos os tesouros, etc, etc. E eles foram se enfraquecendo. Voltaram as costas para Deus e foram se enfraquecendo, se enfraquecendo, se enfraquecendo, até que foram invadidos, né? Tentaram fazer alianças ali com o Egito, etc. Mas isso é outra história, que é a história do povo de Israel, né? Então, o que aconteceu? Aí nós tivemos uma riqueza na questão teológica, da compreensão da ação de Deus na vida dele. Então, Jó discute isso. É alguém que fazia o bem, etc, etc, e de repente acontece um monte de coisa torta na vida dele, certo? Perde parte da família, perde seus bens, ele fica lá com uma doença, que ele tem que passar um pedaço de telha para se coçar, uma coisa terrível, né? Então, como é que pode alguém que faz o bem passar por todo esse mal, né? Então você tem toda essa discussão aí, né? Então, várias narrações e leis preocupados com a redação final do Pentateuco. Para vocês terem ideia, então, por volta desse ano 500 e pouco aí, que terminou a redação final daqueles 5 primeiros livros da Bíblia, certo? Do Gênesis, Números, Deuteronômio, etc, etc. Tá certo? Êxodo, né? Então, aqui tivemos a redação final, que é um escrito sacerdotal. Tiveram a compreensão final, ali desde o Êxodo, que foi escrito ali primeiro do que o Gênesis, né? Mas o Êxodo e o Gênesis, Números, etc. Tá certo? Então aqui nós temos alguns exemplos aqui. Primeiro o relato da criação, terminando com o repouso sabático, lá que eu já expliquei, o 7º dia, etc, etc. Então nós temos ali, fica meio interessante, o que eu estou querendo dizer aqui vemos vários relatos paralelos da tradição, tá certo? Temos vários relatos paralelos à tradição. Então, no capítulo 1, né, versículo 1 ao 2, 4a, nós temos 2 relatos a respeito da criação. Um fala lá, Deus criou o homem e a mulher e diz crescei-vos e multiplicai-vos. Tá certo? Que está no capítulo 1 do Gênesis, né? No capítulo 2, a gente vai olhar lá
e está escrito assim, Deus criou o homem, aí fala tudo sobre o Adão, fala que tirou da costela. Fala assim, opa, peraí, mas não tinha já criado no capítulo 1? Tá certo? Ali descreve com mais detalhes de outra maneira ali no capítulo 2. Então, temos vários textos que a gente chama de paralelos, né? Então, a genealogia de Caim, Cainã, né? Capítulo 4 e 17. Temos dois relatos combinados do dilúvio, no capítulo 6 a 8, ali no 8, tá certo? Uma hora falo do dilúvio de uma maneira e em outro instante fala do mesmo dilúvio de outra forma, tá certo? Aí você fala, mas por que deixaram os dois? Por que não já falar, não, então tá, vamos pegar só um? Porque cada um tem a sua riqueza ali. Então, bom, vamos deixar, né? Então, ali os escritos sacerdotais falam, não, vamos deixar como foi escrito isso aí, né? Foi inserido, mas eles têm as suas riquezas. Cada um desses capítulos nos mostram, de alguma maneira, algo novo e nós não vamos tirar isso daí. Muito bem? Deixa eu ver aqui. Então, gente, eu queria dizer para vocês que nós estamos encerrando essa introdução à Sagrada Escritura, tá certo? Então nós vamos, no próximo encontro, nós vamos iniciar um novo módulo. Eu vou conversar aí com vocês, com alguns, e vamos ver o que é, por onde a gente caminha aí nesse novo módulo. Alguns tinham me falado sobre a questão de Jó, né, a questão de Jó, outros sobre os livros sapienciais, que também são interessantíssimos, mas tem gente que gostaria de ver, na verdade, os evangelhos. Diga aí para mim, o que vocês gostariam? Vê aí, será que seria bom? Né? Olha lá, nós vimos introdução a introdução à fé, tá certo? A questão da fé, né? Fizemos uma introdução, uma visão geral a respeito da fé, fizemos agora uma introdução a respeito da Sagrada Escritura, e aí você pode me dizer, tá bom, será que já não dá para a gente ir lá no Evangelho, dar uma olhada em um dos Evangelhos, né? Por exemplo, Marcos, né? Que foi o primeiro Evangelho a ser escrito, né? Eu sei que muita gente está bem sequioso assim, para que a gente entre em alguns textos de Jesus. Quem vai decidir são vocês. Se vocês acharem aí, né, eu vou conversar com algumas pessoas para ver qual é o próximo módulo que nós vamos fazer. Ok? Muito bem. Então vamos rezar. Já deu 1h e pouquinho aqui, né? 1h30, deu 1h33. Então vamos rezar para que a gente possa pegar todas as informações, né? Trazer para os nossos corações, fazer com que a gente compreenda melhor o momento da Sagrada Escritura, já compreendemos razoavelmente bem como é que a Sagrada Escritura foi escrita, né? Quais foram ali qual foi a maneira que ela foi montada, compilada, né? Então nós vamos adiante. Então agradecer a Deus, que Ele continue presente em nossas vidas, em nossos corações. Maria foi alguém que sempre esteve próxima da graça de Deus. Então vamos rezar Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, boa noite a todos. Espero que tenham gostado. Deixem aí os recados, se gostaram ou não gostaram, se eu mudo tudo aqui. Fiquem com Deus.